Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última videoaula do primeiro bimestre e também à nossa última videoaula sobre a unidade 1 do nosso livro, que trata principalmente sobre genética. Então, estejam aí preparados para fechar esse conteúdo para podermos partir para o próximo. Na aula de hoje, vamos falar sobre como a genética tem auxiliado na vida humana na atualidade. Então, vamos falar sobre algumas tecnologias, de engenharia genética, principalmente sobre clonagem e sobre transgenia, que é quando a gente transfere genes de uma espécie para outra espécie, tá bom? Primeira parte da nossa frase, para abrir a nossa sétima atividade, é a seguinte: a clonagem e a transgenia. Então, pegue a primeira parte, anote, siga o restante da aula para poder ver os outros pedaços da frase e boa atividade. Até breve. Então, vamos lá fechar com chave de ouro essa nossa primeira unidade do livro. Hoje vamos falar como a genética pode auxiliar a vida humana na atualidade. Bem, a descoberta das bases da hereditariedade, que foi o que a gente estudou bem no início desse capítulo, e posteriormente, quando esses estudos foram sendo aprimorados, mais conhecimento científico pôde ser desenvolvido e aí se esclareceu como é que funcionava o DNA, Até porque a tecnologia também avançou bastante, os microscópios também foram criados e foram desenvolvidos com melhor tecnologia. Isso daí tudo acabou abrindo a possibilidade da manipulação do material genético. Como assim a manipulação? Antes, o ser humano nem sabia que o material genético existia, que o DNA existia. Depois de um tempo, ele descobriu a sua existência, mas ele não conseguia observar muito bem isso. Passado um tempo, com o aperfeiçoamento dos microscópios, foi possível ver com detalhes esse DNA, e hoje nós já estamos em um período onde até esse DNA ele pode ser alterado, manipulado, E isso daí pode abrir uma série de possibilidades que a gente vai ver mais à frente. Então, hoje em dia, o material genético de uma espécie, ele pode ser copiado, alterado e até mesmo transferido alguns pedaços desse material genético, alguns genes, de um organismo para outro organismo. E isso daí é o que a gente chama de engenharia genética, literalmente essa manipulação, esse trabalho, muito mais até invasivo, mas também que traz resultados diferenciados dentro de genética. A clonagem é uma dessas técnicas que foi desenvolvida já há um bom tempo, na realidade, apesar de que atualmente se fala da clonagem como algo muito recente, mas o primeiro processo de clonagem bem sucedido ocorreu em 1952, então já tem um tempinho, Basicamente, o que é a clonagem? É o processo utilizado para criar uma cópia geneticamente semelhante de uma célula ou de um tecido, ou ainda de um organismo como um todo, como é o caso da ovelha Dolly, que ficou muito conhecida, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, por que ela ficou tão conhecida, e que está nessa imagem aí que vocês podem ver no slide. Há dois principais tipos de clonagem, gente. A clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva tem a finalidade de gerar cópias de um organismo inteiro. Então, é como se fosse a reprodução de um ser vivo. Eu quero reproduzir um ser vivo inteiro. Pode ser um animal, pode ser uma planta, por exemplo. Hoje em dia, a Embrapa, aqui no Brasil, desenvolve clones de muitos tipos de plantas, E muitas dessas plantas são plantadas comercialmente, são cultivadas comercialmente, e todas são iguais e têm qualidades muito boas para um cultivo em grande escala, então não tem desperdício, Poucas delas morrem, elas são as mais resistentes, então a gente vai até falar um pouquinho também como que se chega numa planta mais resistente, numa planta que, por exemplo, pode ser cultivada em grande escala e que vai gerar pouco prejuízo e que vai poder produzir muito alimento para a população. Então, pode ser um animal ou pode ser uma planta, mas a clonagem reprodutiva ela tem o interesse, o objetivo de fazer uma cópia de um ser vivo completo, Clones de plantas são feitas pelos seres humanos, na realidade, desde muito tempo, desde que se iniciou a agricultura. A partir do momento que, por exemplo, você pega uma planta e você tira uma mudinha, que é uma folha, Então, talvez você aí tenha uma mãe, uma avó, uma tia que gosta de mexer com plantas e talvez você já tenha observado que tem algumas plantas que você retira uma folha, planta e aquela folhinha dá origem a um novo ser vivo.
ou então, né, uma nova planta igual à anterior, ou então um brotinho, né, um pedacinho ali da planta. Ali já está se fazendo uma clonagem, né, de uma forma mais simples, mas sim uma clonagem daquele ser vivo ali, está tirando um pedaço dele e está originando um novo com o mesmo DNA, com as mesmas características genéticas, então um novo ser vivo que vai ser igual. Óbvio que o local onde essa planta vai crescer, a forma como ela vai ser podada, ou seja, o jeito que ela vai interagir com o meio ao redor dela, vai fazer diferença. Mas, basicamente, o DNA que está ali é o mesmo, né? Com os animais, o primeiro experimento de clonagem já não foi tanto tempo assim, não foi desde que a agricultura, ou no caso a pecuária, surgiu, não. O primeiro experimento, como eu havia comentado para vocês, bem sucedido, ocorreu em 1952, com a clonagem de sapos a partir de células embrionárias. Então, eles conseguiram pegar uma célula embrionária e dela fazer um clone para que outra célula embrionária, um novo sapinho, desse origem dali, igual ao que foi clonado, tá? Em 1997, um experimento de clonagem acabou ficando muito conhecido, que é o experimento que deu origem à ovelha Dolly, na Escócia. Por que que ficou tão conhecido? Porque foi a primeira vez que um mamífero complexo foi clonado. Então, isso daí foi um grande avanço. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um mamífero tão complexo como uma ovelha sendo clonado, e da forma como foi clonado, isso daí pode gerar até mesmo uma esperança ou um questionamento, talvez para alguns, de que seres humanos também poderiam ser clonados. Então, isso daí foi um grande marco, né? Como é que funcionou a clonagem da ovelha Dolly? Seguinte, a ovelha que foi clonada foi essa ovelha aqui, ó, que está representada aqui, está escrito ovelha A, Finn Dorset. Essa ovelha, ela foi clonada. O que que foi retirado dela para poder ser clonado? Foram removidas dela algumas células mamárias. Então, pegaram algumas células ali, tiraram uma amostra do tecido mamário dela e tiraram algumas células em laboratório. Essas células foram isoladas e o núcleo dessas células foi removido, né? Principalmente o núcleo ali, ele foi retirado para dali, então, vir as informações genéticas para a nova ovelha que seria criada. Lembrando que é no núcleo que tem o DNA, que tem o material genético, né? Beleza, então essa ovelha aqui que seria clonada. Só que como que ocorreu isso, né? Para onde que ia esse núcleo? Onde esse núcleo ia se desenvolver e gerar uma nova ovelha? Esse núcleo ele foi parar dentro de um óvulo de uma outra ovelha, que é essa ovelha aqui, a ovelha B, Scottish Blackface, né? Essa ovelha, inclusive, é até uma variedade diferente, como vocês podem ver, ela é bem diferente, né? Ela não é fisicamente parecida com essa. O que foi feito então? Dessa ovelha foi removido um óvulo, né? Que na realidade o óvulo ele ainda não havia sido fecundado, então ele é chamado de ovócito. Lá dentro dele havia um núcleo, né? E o objetivo desse núcleo era se fundir com o núcleo de um espermatozoide para poder gerar uma nova ovelha. Só que no caso não era isso que ia acontecer. Eles iam pegar o DNA completo de uma ovelha pré-existente e ia inserir dentro desse óvulo. Então, o caminho normal de um óvulo é ele ter metade do material genético para ele poder se unir, né? Essa metade do material genético poder se unir com a outra metade que vem no espermatozoide. E aí a nova ovelha que surge dessa forma normal de reprodução, ela vai ser uma combinação de características genéticas da mãe e do pai. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o núcleo ele foi removido, tá? Foi aspirado de dentro desse óvulo, e agora esse óvulo ele não tem núcleo, então ele não tem material genético. De onde que vai vir o material genético completo para esse óvulo? Daquela primeira ovelha lá que eu falei para vocês que dela foi retirado células e dessas células o núcleo foi removido e inserido, né? Foi, digamos assim, ele acabou sendo fundido, né? Ele se juntou ali com esse óvulo sem núcleo, tá? Com isso para poder ocorrer, foi necessário um estímulo com pulsos elétricos, né? Isso daí foi feito em laboratório e esses estímulos elétricos acabaram gerando essa fusão. E no final havia então um óvulo com um conjunto completo de cromossomos, né, de material genético que veio dessa célula, dessa ovelha A aqui. Um detalhe importante, gente, é que as mitocôndrias das células, que para quem lembra aí do ano passado, né, oitavo ano, quando vocês estudaram a célula ela tem uma estrutura chamada mitocôndria, que é responsável pela respiração celular.
E a mitocôndria, ela tem um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial. Esse DNA, gente, mitocondrial, as mitocôndrias estão presentes aqui no restante do óvulo. Então, apesar dessa célula aqui, dessa nova ovelhinha que vai surgir desse zigoto aqui, ter todo o material genético vindo dessa ovelha A, ela ainda recebeu um pouquinho de material genético das mitocôndrias que veio no óvulo. Então, ela é quase que totalmente semelhante à ovelha A, mas ela ainda traz um pouquinho de característica, né, desses resquícios, digamos assim, de DNA mitocondrial que veio no óvulo. Beleza, então tem esse zigoto, que é um óvulo vazio, né, vindo dessa ovelha, unido, né, com o núcleo da célula dessa primeira ovelha aqui, e agora esse zigoto começou a realizar suas divisões celulares quando eles notaram lá em laboratório que já havia uma quantidade de células interessante, que já poderia ser implantado, então ele foi implantado no útero dessa terceira ovelha, né? Essa ovelha aqui foi quem ficou prenha, né? Ela que abrigou ali aquele filhotinho de ovelha até ele estar na idade correta para poder nascer. E depois de um tempo, né, do tempo aí adequado, nasceu o filhotinho de ovelha que foi, né, chamado, foi batizado de Dolly. Essa ovelha, ela era praticamente igual à ovelha A, né, que foi de onde se tirou o núcleo da célula. Como eu falei, ela ainda tem um pouquinho do DNA mitocondrial dessa ovelha que forneceu o óvulo, e também a gente tem que lembrar que cada uma dessas ovelhas foi criada de uma forma diferente, o ambiente ao redor também faz toda a diferença, mas eles notaram que o DNA, né, que veio totalmente igual dessa ovelha A, então foi um clone bem sucedido. Porém, gente, a ovelha Dolly, ela morreu precocemente. Foi também uma das coisas que foi observada, né? Porque o experimento foi feito, mas ele não acabou quando a ovelha nasceu. Na realidade, ela foi observada durante muito tempo até a sua morte. E o que eles notaram de diferente foi que a ovelha Dolly, ela envelheceu mais rápido do que qualquer outra ovelha. Na realidade, o que aconteceu foi que ela teve um envelhecimento chamado de envelhecimento precoce. Por que que isso ocorreu? Quando eles observaram, né, a Dolly, foram obviamente acompanhando, né, tirando amostras de células, né, um pouquinho de sangue, ia observando isso daí, eles viram que o DNA, ele meio que carrega uma idade. Então, quando ocorre uma fecundação normal, se não tivesse ocorrido esse processo aqui, fosse um óvulo e um espermatozoide, essa nova combinação é como se ela tivesse ali a idade zero no momento que se forma o zigoto. E aí o embrião se desenvolve e aí começa a contar o tempo, né? O filhotinho de ovelha nasce e aí ele vai ter um tempo de vida e conforme ele vai envelhecendo, suas células vão envelhecendo. Só que o que eles notaram é que como eles tiraram de uma ovelha que já era adulta, meio que o DNA já carregava a idade dessa ovelha. E esse DNA foi usado para formar um novo ser vivo, só que quando esse ser vivo nasceu, que no caso foi a ovelha Dolly, esse DNA já carregava uma certa idade, digamos assim. E aí ela acabou envelhecendo precocemente e acabou morrendo, apesar de ser muito bem cuidada, era um experimento científico muito valorizado, mas mesmo assim ela acabou morrendo mais cedo do que geralmente uma ovelha morreria. Quem tiver mais interesse nesse assunto, aproveita e dá aquela pesquisada, tem muita informação legal, tem vídeos também na internet que mostram a ovelha Dolly. Quero também falar aqui para vocês de um exemplo brasileiro. Em 2001, aqui no Brasil, foi possível utilizar uma técnica bem semelhante, que foi para a clonagem da bezerra Vitória, né? Aqui só tem um desenho, mas tem algumas imagens, depois quem quiser dar uma olhadinha, pesquisa aí na internet Bezerra Vitória, clone Bezerra Vitória, que você vai ver algumas fotos dela, mas esse desenho tá bem condizente aí. Basicamente aqui, o óvulo também foi retirado de uma vaca doadora, usando uma agulha, né? Eles perfuraram a membrana desse óvulo e aspiraram o núcleo desse óvulo. Então, novamente, eles pegaram um óvulo e tiraram o núcleo dele. E eles injetaram no óvulo parte da célula embrionária e material genético que daria origem à Vitória. Então, aqui no caso, ao invés deles pegarem já uma célula de um animal mais velho, não, eles pegaram de um embrião. Então, isso daqui meio que reduz aquela questão de ter o envelhecimento precoce, como ocorreu com a Dolly. Então, a técnica ela é um pouquinho diferente, né? E aí, nisso, esse material genético desse embrião também recebeu estímulos elétricos, e aí
ele se fundiu com esse óvulo vazio. Isso daí, quando ocorreu essa fusão, né, o óvulo e o material genético formaram um embrião geneticamente idêntico ao do segundo animal, e após 7 dias o embrião foi inseminado no útero de um terceiro animal, a mãe de aluguel, né? Depois de um período de gestação normal, nasceu a Vitória. Então, é uma técnica parecida com a de 1997, mas obviamente já melhorada depois de tanto tempo, né? A diferença aí é que não é tirado mais um núcleo de uma célula de um animal já velho, né? Na verdade, é tirado de um embrião. Desde 2011 houve avanços, né, no método de clonagem de animais. Vitória foi produzida a partir de uma célula embrionária já existente. Hoje os cientistas conseguem fazer cópias a partir de células da pele, que podem ser colhidas até mesmo de um animal morto. Então, aqui no Brasil, também se consegue hoje fazer técnicas semelhantes àquelas lá de 1997, que foi feito com a Dolly. Mas tem toda essa questão ainda do envelhecimento precoce, que ainda os cientistas também estão buscando e já estão atingindo bons resultados em relação a isso, né? A clonagem, né? Eu até coloquei esse quadrinho aqui falando sobre algumas vantagens e desvantagens da clonagem para a pecuária. Vantagens, não há necessidade de acasalamento, né? Então, muitas vezes, para uma pessoa que cria aí animais em grande quantidade, né? E tiraria essa necessidade, poderia ser criado tudo em laboratório e ser colocado ali naqueles animais que vão dar origem aos novos animais para aquela criação. A escolha do animal de maior interesse comercial e de alto mérito genético, então pode-se escolher, né? Fazer embriões, clones de um animal que já existe e que tenha qualidades muito boas, que seja saudável, que seja forte, que cresça bastante, que vai ter um melhor valor, né? E também desempenho aí nessa criação. E multiplicação do animal em escala, né? Desvantagens: muitos embriões e fetos morrem por deficiências que os cientistas ainda não conseguem controlar totalmente. Então, é um procedimento que ele já avançou bastante, mas ainda não se tem um controle total. Os problemas mais comuns são problemas na circulação sanguínea que provocam pressão cardíaca e malformação da placenta. Então, ainda é um experimento que está se desenvolvendo, que precisa de mais pesquisa e de desenvolvimento de mais tecnologia para poder se tornar algo ainda mais viável. Mas já traz alguns benefícios aí e muita esperança, né, para a pecuária, para a agricultura também. Bem, a clonagem terapêutica, ela já é um pouquinho diferente. A finalidade dela não é criar novos seres vivos por completo. A clonagem terapêutica, ela tem a finalidade de criar cópias de células ou de tecidos para tratar ou curar doenças. Então, tem uma pessoa que ela tem uma doença num tecido ósseo. Então, vai ser clonado esse tecido ósseo para poder substituir esse que está doente nessa pessoa aí, né? Então, são células, são tecidos com o objetivo de tratar ou curar doenças. Esse tipo de clonagem, ele acaba despertando muita polêmica, porque a maioria das técnicas envolve a retirada de células de embriões no início do desenvolvimento. Porque o embriãozinho, gente, quando ele começa a se desenvolver, ele tem células que são capazes de se transformar em qualquer tipo de célula, que são as células chamadas de pluripotentes. E essas células, elas só existem nesse momento, né? Existem algumas dessas células também que podem estar presentes no cordão umbilical de um bebê que acabou de nascer, né? E aí não era necessário, digamos assim, destruir um feto, um embrião, para poder se alcançar essas células. Mas essas células do cordão umbilical, elas não têm uma capacidade tão grande quanto as do próprio embrião em si. E aí qual é a grande polêmica? É que para remover essas células embrionárias, você tem que matar o embrião. E aí tem uma discussão danada sobre as questões éticas disso daí, se é justo você criar embriões em laboratório simplesmente para remover dele células, pedaços, digamos assim, para poder gerar tecidos, células para tratar e curar doentes, né, outras pessoas. Então, é aquela, né, um direito de alguém que ainda nem nasceu, né, que muitos, né, discutem e acreditam que isso não possa ser feito, mesmo que a melhor das intenções exista por trás disso, que é tratar alguém que está doente, alguém que está ali sofrendo. Mas isso daí geraria a morte de embriões. Então, isso daí gera várias discussões em muitos países, como no Brasil. Os estudos desse tipo de clonagem acabam sendo restritos porque não tem muita autorização para poder fazer isso. Em outros países, essas leis
já são mais tranquilas e alguns cientistas às vezes até vão para esses locais para poder realizar seus estudos e acabam também desenvolvendo muita tecnologia em relação a isso, mas tem toda essa questão ética envolvida que gera muita polêmica. Por fim, transgenia. Transgenia, gente, os organismos transgênicos, cuidado para não confundir com transgênero, tá? É transgênico. Aqui a gente está falando de transferência de genes, tá? De pedaços aí de DNA. E não estamos falando de gênero, de opção sexual, de nada disso. Então é transgenia, não vai confundir, tá? Os organismos transgênicos, gente, são aqueles que incorporam genes de outras espécies em seu DNA. Então, é quando uma espécie, dentro do DNA dela, é inserido o DNA de outra espécie. Esse processo ele pode ocorrer de forma natural. Existem alguns vírus ou também bactérias, né, que conseguem fazer isso e às vezes pode causar até malefício. Mas, no entanto, a forma hoje em dia que a engenharia genética explora bastante a forma artificial de fazer isso, né, que tem levado à criação de diversos organismos geneticamente modificados, né, os OGMs, organismos geneticamente modificados. Como é que é feito esse processo de forma artificial? Você pega uma espécie, tá? E aí você tem o DNA dela, que aqui está sendo representado por várias bolinhas, né? Então esse daqui é o genoma, é o material genético dessa espécie. E aí, de repente, ali naquele material genético tem um trecho desse DNA, tem um gene ali, que ele, de repente, ele dá uma maior resistência. Vamos supor, isso daqui é uma planta silvestre, que gera um fruto, e esse fruto ele é muito resistente ao frio, né? Então, ele pode ficar exposto ali ao frio e ele mesmo assim não congela, não estraga, não trinca a casca. Então, esse daqui é o gene que faz isso. Esse gene, então, ele é estudado e ele é isolado lá no laboratório. E aí, esse gene que foi desejado, ele pode ser inserido, por exemplo, nos genes aqui na cadeia genética de outra espécie. Vamos supor que isso daqui é um tomate. Esse tomate que a gente compra aí no sacolão, né, que é produzido em grande escala. E aí, esse gene, ele é inserido. Pronto, agora eu tenho um tomate, porque todos os genes estão aqui, mas ele tem agora um gene extra que dá para ele uma maior resistência ao frio. Então, mesmo que eu cultive esse pé de tomate numa temperatura muito baixa, ele fica exposto a temperaturas muito baixas ali no local onde eu vou ter que cultivá-lo, mesmo assim ele vai ser mais resistente, ele não vai ser mais um tomate que comumente acabaria trincando, estragando ali a casca, a polpa, então ele vai ser muito mais resistente. Isso daí eu estou dando um exemplo de tomate, mas poderia ser qualquer outra planta ou até mesmo animal. A gente pode inserir um gene específico que traz uma característica que para o nosso caso vai ser benéfica. Um exemplo de transgenia também é o cultivo de bactérias geneticamente modificadas. Hoje em dia se cria bactérias em laboratório e essas bactérias elas receberam um gene do DNA humano, que é o gene que faz a produção de insulina. A insulina é uma substância que vai ter a ver com a quebra da glicose, né? Vai, digamos assim, digerir, vai quebrar as moléculas de glicose que estão no açúcar. A pessoa, quando ela tem diabetes, ela tem uma baixa produção de insulina e ela precisa que insulina seja injetada no corpo dela, então ela tem que tomar as injeçõezinhas de insulina, e isso daí, para ser produzido, tem que vir de algum local. Muitas vezes era produzido por porcos, né? Então esses animais eram estimulados a ser produzido e era retirada essa insulina desses animais e aí ia para o ser humano. Só que hoje em dia isso está sendo produzido em maior quantidade e uma insulina totalmente compatível, porque ela é tirada de um gene, né? Ela é fabricada graças a um gene que foi tirada do nosso DNA humano. E aí, então, essas bactérias hoje produzem insulina em grande escala que pode ser usada pelas pessoas. Então, são verdadeiras fábricas de insulina, tá? Ela é processada e purificada e é usada no tratamento de pessoas diabéticas. Outro exemplo é a introdução de genes que conferem resistência a determinadas condições ambientais em plantas de interesse econômico. Como assim? Existem plantas que muitas vezes, como eu falei para vocês, ela, como milho, soja, um tomate, que ela é de interesse econômico para a gente cultiva muito delas e a gente precisa muito delas. Então, a gente pode inserir ali alguns genes nessas plantas para que elas se tornem mais resistentes, por exemplo, a pragas, ou ao frio, ou alguma outra condição.
Gente, eu acabei esquecendo de passar a segunda parte da frase, mas a segunda parte da frase é o seguinte: podem trazer muitas, tá? Anota aí, podem trazer muitas. Para fechar, gente, uma coisa que também é muito polêmica é a utilização desses organismos geneticamente modificados na nossa alimentação. Talvez você já se deparou aí com um vidrinho de óleo, um pacote de farinha, né, de milho, de mandioca ou de trigo em casa e viu lá um símbolozinho amarelo, um triângulo amarelo com um T bem grande dentro desse triângulo. E aí, gente, isso daí significa que aquele alimento, aquele produto, ele é feito com plantas, né, com organismos geneticamente modificados, transgênicos, né? Esse T vem de transgênico. Isso tem uma lei hoje em dia que exige que isso seja informado e tem que ser informado porque muitas pessoas realmente, né, muitas pessoas, alguns cientistas, médicos, eles não acreditam que usar alimentos transgênicos seja benéfico para a saúde humana. Então, tem essa discussão aí, tá? É um assunto bem polêmico, divide opiniões de pesquisadores e da sociedade em geral. Tem várias pessoas que são totalmente contrárias ao uso de transgênicos na alimentação humana e alguns estudos indicam que realmente em algumas situações isso daí pode não ser benéfico. O que se sabe, de uma forma geral, é que esses genes que foram transferidos de uma espécie para outra, eles não vão ser transferidos para o ser humano através da alimentação, tendo em vista que os genes de uma planta que não é transgênica também não são transferidos. Mas são muitos os estudos ainda é uma coisa nova e realmente acaba gerando ainda muita polêmica. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre clonagem, sobre transgenia, né? Sobre essas cópias e essas transferências de genes, né? A clonagem é basicamente cópias ou de um organismo como um todo ou de células, e a transgenia é basicamente essa transferência de genes de uma espécie para outra. Última parte da nossa frase é melhorias para a vida humana. Boa atividade para vocês, estudem, não deixem acumular. E com essa atividade nós fechamos as atividades do primeiro bimestre, os exercícios do primeiro bimestre. Até a próxima!